Acabou o bear market ou não acabou o bear market? A julgar pelos ciclos anteriores, e se o preço seguir aderindo ao histórico passado, o bear market não acabou. E o fundo possivelmente é mais embaixo e mais para frente. A história aqui dos ciclos anteriores, o fundo seria ao redor de outubro deste ano. Em que nível de preço? É difícil dizer. Mas eu não acredito que o bear market já passou e que desse momento agora, depois que bateu $60 mil, agora vai seguir subindo e não para. Até porque nesse momento, para mim o mercado como um todo, não é apenas o Bitcoin, o mercado como um todo está muito frágil, ele está vulnerável. Esse tipo de volatilidade, de extremos em tantos ativos, a começar pelo ouro, isso não é normal e por isso tem me preocupado tanto. Por mais que o bear market possa durar mais algumas semanas ou meses e o fundo ainda pode estar mais adiante, ainda assim, por um dos principais indicadores de valuation, o chamado MVRV, valor de mercado sobre valor realizado, ele está neste momento sinalizando um ótimo ponto de entrada, próximo de 1. E historicamente, quando o MVRV esteve próximo de 1 ou até abaixo de 1, foram excelentes janelas de oportunidade para quem, claro, está pensando no médio e longo prazo. Então, incrível como a gente vê, o MVRV chegou a 1,4 agora nessa última semana, 1,14 na verdade, e esse é um ótimo momento de entrada para quem pensa com longo prazo. O ciclo do halving, a queda da recompensa que ocorre a cada 4 anos, então o famoso ciclo de 4 anos, 3 anos de alta ou lateralizando e de alta, e 1 ano de queda. E embora eu já tenha dito até na SatsConf, que foi em novembro do ano passado, eu defendi a tese de que possivelmente o ciclo estaria morrendo, ou já teria acabado, mas a realidade é que o preço do Bitcoin, na prática, ele está se comportando e seguindo à risca o que aconteceu nos ciclos passados, com menos extremos, então as oscilações, a volatilidade é menor, mas em termos de topo histórico, a partir do halving, do dia da queda da recompensa, é impressionante. O Felipe Santana, da Paradigma Education, tem falado muito sobre isso. Na Orange BTC Summit, também foi antes da SatsConf, a gente compartilhou um painel, falamos sobre o assunto. E logo depois que houve o Top Story, que foi no dia 6 de outubro de 2025, este topo coincidiu quase na mesma data com os topos dos ciclos anteriores. Aqui tem um gráfico no site aqui da Paradigma, no X deles, mostrando como o preço do Bitcoin vem seguindo o padrão dos ciclos passados. Então a gente tem aqui em verde o ciclo 2012 a 2016, 2016 a 2020, que é em roxo, depois em laranja 2020 a 2024, e depois a partir de 2024. Então aqui o eixo X são dias desde o halving. E que neste momento, ó, o topo histórico foi ali em outubro de 2025, se eu não estou enganado, são 535 dias depois do halving. O topo anterior tinha sido 528 dias, ou 27 dias depois do halving. O do outro ano, 537 dias. Assim, é impressionante como os topos foram alcançados nesses ciclos anteriores em questões de 520 a 550 dias depois do halving. E agora temos o mesmíssimo movimento. Então, o ciclo é a razão para a queda? Não, para mim não é o ciclo histórico que provoca a queda. Mas é interessante notar como o padrão do ciclo atual está seguindo o dos ciclos anteriores. Então, ao que tudo indica, sim, o ciclo do halving se mantém e eu estava errado em dizer que o ciclo não importava mais, parece que sim, está importando. Aí vamos, o que para mim é a principal explicação de todas, que tem a ver com a financeirização do Bitcoin, alavancagem, endividamento, derivativos, opções, o que tem acontecido desde a criação dos ETFs nos Estados Unidos, que assim, a quantidade o fluxo de capital que entrou impressionante, isso por um lado é ótimo, sem dúvida, mas ao mesmo tempo
torna e tem tornado o Bitcoin cada vez mais um produto financeiro de Wall Street, cada vez com mais alternativas para se alavancar com mercados futuros, com derivativos, e tudo isso amplifica também a volatilidade e pode amplificar, distorcer e gerar muito mais volatilidade na descoberta de preço do Bitcoin. Porque quando a gente entende a rede, os seus fundamentos, entende como ela funciona, uma coisa é entender a tecnologia em si. Outra coisa é a descoberta de preço. A descoberta de preço não se dá na tecnologia, ela se dá em plataformas fora da rede, que são externas, estrangeiras, alheias à rede. Antes eram algumas exchanges, antes ainda, quando começou lá em 2009, 2010, o pessoal em fóruns de discussão no bitcointalk.org tentando imaginar o que seria um preço justo para o Bitcoin, mas depois disso, quando o mercado começa a se aprofundar e se desenvolver cada vez mais por meio de corretoras e mais recentemente com os ETFs, mercados futuros e tudo mais, a descoberta de preço se dá nesses ambientes. E quando há muita alavancagem, quando há muita financeirização, esse novo ambiente de descoberta de preço pode amplificar tanto as altas quanto as quedas. O que acontece não apenas com o Bitcoin, acontece com ações de empresas, tem acontecido com o ouro também, e um dos argumentos que até eu vi alguns críticos dessa realidade de financiarização do Bitcoin, é que isso minaria a escassez do Bitcoin. Já que o Bitcoin está limitado em 21 milhões de unidades, com essas plataformas, corretoras, mercados futuros, ETFs, você poderia criar mais obrigações sobre o Bitcoin, ou mesmo o Bitcoin poderia criar várias promessas de Bitcoin, ampliando então efetivamente a quantidade de Bitcoins em circulação por conta desses derivativos, ou substitutos de Bitcoin, ou claims em Bitcoin. Isso é verdade. Dependendo de como isso for realizado, dependendo da plataforma, infelizmente, algumas exchanges não temos tanta transparência assim, isso já vem de anos. Mas dependendo do caso, isso pode acontecer, então pode minar a escassez do Bitcoin no curto prazo. Ou melhor, até talvez já no curto prazo não é nem correto dizer, mas já tem minado a escassez do Bitcoin. Mas isso altera a tecnologia, isso altera a essência do Bitcoin, da rede, do protocolo, da regra de 21 milhões, das regras de consenso, dos blocos a cada 10 minutos, do ajuste de dificuldade de mineração? Não, de forma alguma. Isso não é alterado por conta de derivativos e da financiarização de Bitcoin. E o que é curioso é que, se a financiarização está minando a escassez do Bitcoin, ou pode minar, se não houvesse isso, o preço então teria subido muito mais, porque ele estaria mais escasso do que efetivamente está agora, com todo o mercado financeiro agora lidando com ETFs, derivativos, futuros e tudo mais. Mas enfim, eu concordo que é o chamado Bitcoin de papel, né, o paper Bitcoin, quando se criam obrigações ou promessas de entrega de Bitcoin no futuro, sim, esse limite pode ser burlado, mas vejo como sendo muito difícil na prática de acabar com isso. Indo mais para frente, pensando mais a longo prazo, é preciso que o mercado se sofistique para conseguir gerar mais evidências como provas de reserva, para que essa financiarização seja contida, ou até o que se chama de rehypothecation no inglês, que é quando um mesmo ativo é reipotecado ou dado como colateral para várias vezes. Então, isso acontece, por exemplo, com treasuries, com vários outros ativos. Mas é uma realidade atual, não tem como negá-la, e quanto mais financiarizado e mais alavancagem há no sistema, e hoje a alavancagem ela também está muito dispersa, porque acontece em corretoras americanas, fora dos Estados Unidos, com os ETFs, assim, então é uma realidade que isso sim impacta preço, e eu diria que essa é uma das principais causas da correção mais forte que tivemos agora nessa última semana, naquele crash que chegou a $60.000 na Coinbase, foi assim, exatamente $60.000. Enfim, então esse para mim é um ponto importante, que eu queria deixar bem claro